eu sou a nutricionista Ângela Soares e hoje gostaria de falar convosco acerca da leitura de rótulos. Quando vamos às compras, encontramos uma grande variedade de produtos alimentares e, por vezes, torna-se difícil a nossa escolha. Como é que sabemos qual é o melhor produto a escolher? Nesta sessão, iremos falar sobre o conteúdo de um rótulo, quais são as menções obrigatórias do rótulo, algumas menções adicionais, como é que podemos comparar a qualidade nutricional dos alimentos através da informação nutricional e, por fim, deixarei algumas recomendações e curiosidades. O rótulo é como se fosse o bilhete de identidade do produto alimentar. Ele contém um conjunto de menções e indicações que nos irá permitir conhecer melhor o produto alimentar e, a partir deste conhecimento, podemos fazer escolhas mais conscientes. Vamos ver então algumas menções obrigatórias. Vamos tomar como exemplo um rótulo de um iogurte de aromas. A denominação de venda aparece sempre acima da lista dos ingredientes. Neste caso, a denominação de venda é iogurte líquido magro aromatizado com morango. Portanto, esta denominação é a mais descritiva, é a que nos diz o que se pretende realmente vender, porque por vezes podemos confundir o nome comercial com a denominação de venda. A lista de ingredientes aparece por ordem decrescente, ou seja, do ingrediente que existe em maior quantidade para o ingrediente que existe em menor quantidade. Neste caso, o leite magro é o ingrediente mais abundante e o corante E120 é o menos abundante. Nesta lista de ingredientes está contida também os alergénios e os aditivos. Como podemos ver, os aditivos são representados pela sua categoria e pelo número específico, ou então, neste caso, pela sua categoria e pela letra E seguida de 3 algarismos. Se quisermos saber um pouco mais acerca dos aditivos, podemos visitar o site de ASAI, que contém toda a informação sobre estes aditivos. Por exemplo, o E120, que é o corante que se chama ácido carmínico, é um corante vermelho que pode induzir reações alérgicas em pessoas sensíveis. Por exemplo, podemos ver também o E951, que é o aspartame, mais conhecido como o candarel. É um adoçante que é 200 vezes mais doce do que o açúcar e a ASAI considera-o seguro. No entanto, ele é desaconselhado a indivíduos com fenilcetonuria. Quantidade de determinados ingredientes. É obrigatório quando aparece este ingrediente destacado no rótulo. Como podemos ver, temos aqui os morangos que estão destacados nesse rótulo, através da imagem. Então, na lista de ingredientes, deve de aparecer entre parênteses, se virmos o segundo ingrediente, um preparado de morangos, entre parênteses deve dizer qual é a quantidade desse preparado, 2,5%. Quantidade líquida é também obrigatória, pode ser expressa em litros, em centilitros, mililitros, quilogramas ou em gramas, dependendo do produto. Neste produto temos 1 kg ou então 950 mililitros. O prazo de validade e o lote são também de caráter obrigatório e temos a indicação de onde é que ele vai aparecer. Portanto, abaixo da declaração nutricional aparece consumir até e, entre parênteses, em frente da embalagem estará a data. Passamos então às condições de conservação ou utilização. Neste caso, como estamos a falar de um iogurte, apenas é indicado que devemos agitar antes de abrir. Outra menção obrigatória, o nome e a morada da identidade. Esta entidade é a responsável por todas as menções contidas neste rótulo. E por fim, a marca de salubridade comunitária. Esta é obrigatória em todos os produtos de origem animal. Como estamos a falar do iogurte, é obrigatório que apareça dentro de uma cinta oval como esta. O primeiro código é referente ao país de origem, neste caso, Espanha. O último código, a última sigla, é referente à União Europeia. Vamos ver agora algumas menções adicionais. Temos, por exemplo, o código de barras, que a nós, consumidores, não nos diz grande coisa, mas é importante, por exemplo, na gestão dos estoques. Temos também o ponto verde, que diz que a entidade contribui no sistema
de recolha seletiva, ou seja, contribui para o meio ambiente. A letra E significa que a entidade está a declarar uma quantidade que está dentro das margens de erros que são legais. Vamos então falar agora de informação nutricional. Esta parte é das mais importantes para compararmos em termos nutricionais os alimentos. A informação nutricional pode aparecer de forma simples ou forma completa. Se for de forma simples, aparece apenas o valor energético, os lípidos, os ácidos gordos saturados. Os ácidos gordos saturados são a gordura que está relacionada com doenças cardiovasculares. Aparecem os hidratos de carbono, dos quais açúcares, as proteínas e o sal. Se formos à lista completa, à informação nutricional completa, podemos ver, ainda para além daqueles mencionados, as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, que são gorduras saudáveis, os polióis, que são a família de adoçantes naturais, o amido, a fibra, vitaminas e sais minerais. Ora bem, chegamos às compras e como é que sabemos se um produto tem açúcar a mais, gordura a mais ou sal a mais? Para isso gostaria de vos apresentar um descodificador de rótulos. Este descodificador de rótulos irá avaliar 4 nutrientes que à partida precisamos de saber se existem em excesso ou não. São eles a gordura, que podem parecer lípidos, a gordura saturada, o açúcar e o sal. Então como é que funciona? Para avaliarmos o nosso rótulo de iogurte, vamos usar o primeiro cartão, que está indicado para alimentos sólidos. Nesse caso, a nossa tabela vai aparecer por 100 gramas, então temos que comparar também por 100 gramas. Por exemplo, temos aqui a nossa declaração nutricional do rótulo que tivemos a analisar até agora. Em termos de lípidos, temos 0,1. 0,1 grama em 100 gramas está no verde, porque até 3 encontra-se em baixo teor de gordura. Vamos ver para a gordura saturada e depois para os próximos nutrientes. A gordura saturada aparece logo abaixo dos lípidos, também tem 0,1, o que se encontra também no verde, que tem até 1,5. O açúcar, portanto, temos os hidratos de carbono, dos quais açúcares temos 2,9. 2,9, se formos ver o nosso descodificador, até 5 está no verde. Então, temos também aqui o açúcar no verde. Terem atenção que este iogurte, como já vimos, tem alguns adoçantes e por isso tem menos açúcar. Vamos ver agora a quantidade do sal, 0,13. Se formos ver o nosso descodificador, 0,13 também está no verde. Então, em termos de qualidade nutricional, nestes nutrientes temos uma boa qualidade nutricional. Contudo, temos alguns aditivos neste iogurte. Portanto, era interessante avaliar ou comparar este iogurte com outros que pudessem possivelmente ter menos aditivos. Agora, iremos falar um pouco sobre as alegações nutricionais. O que é que significa isto? Por exemplo, às vezes vemos embalagens que dizem baixo valor calórico. Como é que sabemos se essa alegação nutricional é verídica ou não? Para que tenha um baixo valor calórico, esse alimento tem que ter 40 quilocalorias por 100 gramas do alimento. Ou seja, primeiro exemplo, temos aqui outro iogurte e vamos ver na sua declaração nutricional ou na sua informação nutricional, que neste caso aparece por escrito, por falta de espaço e não uma tabela. Vemos aqui logo a energia tem 34 quilocalorias por 100 gramas. Então, sim, podemos dizer que essa alegação nutricional é verídica, é verdadeira, porque está dentro dos valores mencionados. O segundo exemplo é referente à fibra. Muitas vezes vemos embalagens de bolachas que dizem alto teor de fibra. Como é que podemos saber se realmente tem ali bastante fibra ou não? Temos uma bolacha integral que diz que tem alto teor de fibra. Então, esta bolacha de fibra tem 6,1 grama por 100 gramas. E, realmente, se formos verificar, um alto teor em fibra significa que temos que ter pelo menos 6 gramas de fibra por 100 gramas de alimento, ou seja, aquela alegação nutricional também é verídica. Por fim, gostaria de deixar convosco algumas recomendações e curiosidades. Recomendações. Sempre que
vamos às compras, devemos verificar o prazo de validade e o estado das embalagens. Devemos ter em atenção que produtos que estão em promoção podem estar no seu fim de validade. Temos que ter cuidado também com as embalagens danificadas. Para além disso, nos produtos congelados, devemos verificar se a embalagem não está úmida ou são visíveis cristais de gelo. Ler cuidadosamente a lista de ingredientes. Já sabemos que no início aparecem os ingredientes em maior abundância, ou seja, vamos evitar aqueles alimentos que em primeiro lugar aparecem na lista de ingredientes: açúcar, sal, gorduras. Vamos ler também cuidadosamente a informação nutricional e podemos aí escolher alimentos com mais fibras e menos calóricos, com menos açúcar, e terem atenção também ao descodificador de rótulos. Evitar ficar muito tempo com as compras fora do seu armazenamento aconselhável, especialmente agora na altura do verão, com as temperaturas mais elevadas. Devemos ter cuidado com os alimentos mais perecíveis para não se estragarem. E vamos, quinta recomendação, averiguar as condições de utilização e conservação desses alimentos e respeitá-las em casa. Vamos então à primeira curiosidade. Sabem qual é a diferença entre um produto light e um produto diet ou um produto zero? O light vem do termo em inglês leve, ou seja, significa que esses produtos têm um teor reduzido de sódio, açúcar ou gordura. Os produtos diet ou zero significa que existe a ausência destes ingredientes, ou seja, uma ausência de açúcar, de gordura ou de sal. Estes são desenvolvidos normalmente para pessoas com alguma restrição médica, por exemplo, como os diabéticos, que não devem consumir muito açúcar. Segunda curiosidade. Sabiam que o açúcar pode ter outras designações? Por exemplo, outros nomes para o açúcar: glucose de milho, lactose, xarope de malte, sacarose, que é o mesmo que açúcar, aquele açúcar branco que usamos em casa, sacarose, glucose ou glicose, dextrose, maltodextrinas e uma outra lista vasta que são todas designações para açúcar. E terminamos assim a nossa primeira sessão. Acredito que todos conseguimos melhorar a nossa saúde fazendo escolhas alimentares mais saudáveis. Até à próxima sessão.